Olha, eu estou extremamente estressado, não por conta desse jogo que acabou de terminar agora sobre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique, que no caso não vai ser o jogo que nós vamos falar. Eu quero falar sobre o jogo do Arsenal contra o Atlético de Madrid, mas o meu grande estresse nesse momento é porque eu acabei de gravar o vídeo, infelizmente. Não foi possível, porque foi cortado o vídeo. Não sei como, mas enfim. Problemas técnicos. Mas primeiramente, meu povo, queria pedir desculpas por 3 meses já sem postar vídeo, sem pronunciamento. Eu prometo que eu vou voltar a ser mais constante com os vídeos aqui no canal sobre os jogos de futebol. Mas basicamente eu quero falar sobre esse jogo que nós tivemos agora. O Arsenal, na noite de ontem, classificado a uma final de Champions depois de 20 anos. Já é bastante tempo para um clube que é uma potência a nível nacional, mas a nível europeu ainda precisa demonstrar mais. E a gente não pode deixar de falar desse clube sem falar sobre uma pessoa, Mikel Arteta, grande técnico que tem transformado esse elenco nos últimos anos, onde o clube não tem ganhado grandes títulos como Premier League e Champions, mas tem feito bons trabalhos, onde o time está numa constante crescente. E agora falando sobre esse jogo, Arsenal e Atlético de Madrid, eu esperava muito que o Atlético de Madrid colocaria o Arsenal para dentro de campo, chamaria o Arsenal para o jogo. E a gente vê isso tanto no primeiro jogo quanto no segundo. E é uma alegria ver a prata da casa, o Saka fazendo o gol da classificação do Arsenal. Um garoto que está no time já desde os 8 anos de idade, formado no clube. Então você vê o Saka, que formado no clube, e tanto Mikel Arteta, que já completa alguns anos de longevidade nesse clube, foi jogador e agora como treinador consegue chegar na final da Champions League, consegue também possivelmente ser campeão da Premier se o Arsenal não pipocar de novo. Então eu queria destrinchar um pouco sobre o que eu vejo para o Arsenal, o que eu projeto para o Arsenal nesse próximo jogo, nesses 90 ou possíveis 120 minutos. O Arsenal tem basicamente um time muito sólido, você vê isso desde a defesa, Gabriel Magalhães, Saliba, Calafiori, Ben White, o próprio Davi Raya, que eu tenho algumas contestações quanto a ele no gol, mas o Arsenal tem um grande time, um grande elenco, possivelmente pode ser o top 2 ou top 3 elencos da Europa, junto com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E o Arsenal, para mim, tem... Não vou dizer sobre favorito, porque para mim, independente se fosse Bayern de Munique ou Paris Saint-Germain, eles seriam os favoritos. Agora, quanto a uma final, é muito difícil a gente falar sobre favoritismo, sendo um jogo único. Mas eu colocaria um 60-40, um 55-45 sobre o PSG, por ser um time que joga um futebol mais vistoso e é um time mais objetivo no que se propõe a fazer. Mas dito isso, Paris Saint-Germain não vai ter vida fácil. Se a gente comparar a última final de Champions da temporada passada, Paris Saint-Germain contra a Inter de Milão, onde a Inter levou um vareio, 5-0, realmente foi pouco. Eu acredito que isso não vai acontecer nesse jogo, porque o time do Arsenal é um time muito bom, um time muito sólido defensivamente, um time muito perigoso nas bolas aéreas. Então o Arsenal para mim tem totais chances de acabar com esse jogo vistoso que o Arsenal tem, que o Paris Saint-Germain tem.
mas ainda assim vai ser um jogo muito, muito difícil, um jogo até mais equilibrado do que a final passada. Acredito que o Arsenal não tomaria mais de 3, 4, 5 gols em um jogo único, porque é um time que é muito sólido, dificilmente toma mais de 2 gols. Então, esse vídeo é basicamente não só para fazer a análise do jogo, mas também para parabenizar Mikel Arteta, Bukayo Saka, a prata da casa do Arsenal, e também Vitor Gyökeres, que na sua primeira temporada já tem mais de 20 gols, ainda se adaptando ao estilo de jogo do Arsenal, mas nesse final de temporada você pode ver que o Gyökeres ele se parece muito mais com o Gyökeres do Sporting do que o Gyökeres que chegou no Arsenal no começo dessa temporada. Então, meu povo, eu quero saber de você, o que você acha desse jogo? O Arsenal é favorito para ganhar? Vai pipocar de novo? Ou o PSG vai passar o carro? Se você gostou, comenta, compartilha, ative os sininhos das notificações e fique por dentro que eu vou continuar postando vídeos com mais constância. É isso, meu povo. Tá falado, tamo junto.